Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da 13ª semana do Tempo Comum, dia 5 de julho. E é com muita alegria que convido a sua família, para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 14 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com ele? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velho, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus deste sábado, da 13ª semana do Tempo Comum, nos adverte acerca do jejum. O tomar o jejum, o tornar o jejum importante, não é a sua prática apenas, mas o objeto pelo qual se pratica o jejum, isto é, o próprio Jesus. Ora, os judeus ainda não conheciam a Jesus. Como torná-lo objeto de louvor e adoração? Perceba que o grande pedido de Jesus é o reconhecimento de sua divindade, de sua revelação de Deus e nele mesmo. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com ele? Questiona o próprio Jesus. Então é preciso fazer festa, o noivo está conosco. Os judeus ainda não acreditavam e não acreditam até nos nossos dias na encarnação do Verbo. Por isso, não precisa fazer jejum. Ninguém põe remendo novo em roupa velha. Então é necessário uma mudança interior a partir de dentro. É preciso mudar o coração, renová-lo a partir de dentro, a fim de adentrar nele a novidade do Evangelho, o próprio Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, o novo mandamento do amor que Jesus veio nos trazer só é acolhido por um coração renovado. Coração que tenha experimentado de uma forma diferente o amor misericordioso do Pai. Então perceba que os discípulos de Jesus, por estar perto, partilhava com ele a todos os eventos com alegria e submissão à sua vontade e a seus ensinamentos. Assim sendo, ele usufruía de sua presença e da sua companhia com alegria e disposição. Por isso, meus irmãos, queridas irmãs, não tinha clima para jejuar, nem precisava disso. Estar perto de Jesus faz com que também aprendamos com ele sobre as coisas do alto e as revelações do Pai. Por isso precisamos perceber que ele veio dar sentido a todas as ações em qualquer esfera da nossa vida. Assim, Jesus nos ensina a praticar os atos religiosos de coração e não por obrigação. Para os cristãos, o jejum deve ser um significado de vida e de alegria, pois é uma prática que deve nos levar ao contentamento pela oferta que nós fazemos a Deus. Há que se ter uma causa nobre e sincera para que praticamos o jejum e o sacrifício. Não nos basta, meus irmãos, queridas irmãs, jejuar só por jejuar, sem nenhum motivo que toque o nosso coração. Portanto, Deus conhece o nosso coração com muita disposição e por amor, sem lamento, sem justificativa. Há momentos na nossa vida que não nos cabe jejuar nem fazer sacrifício, mas sim aproveitar a ocasião que nos é oferecida. Portanto, o remendo novo em pano velho, assim como o vinho novo em odre velho, significa a mentalidade com que aprendemos os ensinamentos de Jesus. O vinho e o remendo é a nossa maneira de pensar, é a nossa maneira de viver. O odre e o pano representam o nosso coração que acolhe a novidade do Evangelho de Jesus, que prega o amor e a misericórdia. As pessoas que têm
Deus, por conta de um juiz castigador e exigente, nunca poderão entender o seu amor eterno, que ama sem explicação e sem motivo. Portanto, o que Jesus nos pede é um coração em sintonia com a mentalidade de Deus, que tem o amor como primeira regra. Amados irmãos, queridas irmãs, o nosso coração só estará em paz, só estará contrito quando nos dispusermos a aceitar o Evangelho como um vinho novo, que vem dar nova alegria e novo sentido na nossa vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, qual é a sua intenção quando pratica o jejum ou faz algum sacrifício? O seu coração se alegra ou se entristece? Você já tem um coração renovado, um coração capaz de compreender as consequências do amor? Você é uma pessoa que sabe curtir os momentos presentes como um presente de Deus? Reflita isso neste dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos darmos suficiente bom senso para reconhecer que o corresponder ao projeto de Jesus sem querer misturá-lo com os esquemas incompatíveis com a novidade do reino. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.